Bem-vindo a este novo episódio de análise de orçamento, onde vamos analisar o orçamento de um jovem de 25 anos que infelizmente tem um salário muito baixo. Lamento usar este termo tão forte, mas é a realidade. Antes de começarmos, por favor, inscreva-se no canal e deixe um like, uma breve introdução, se você é novo no canal, sobre como funciona este formato. Na descrição deste vídeo você encontrará um link que o levará a este questionário, onde há perguntas para você responder sobre o seu orçamento, ok? Ok, muitos dos meus inscritos fizeram isso e eu, aqui no canal, uma vez por mês, escolho aleatoriamente um questionário para analisá-lo e dar conselhos à pessoa que me apresentou o seu orçamento. Grande novidade, pessoal, recentemente criei a seção de assinantes do meu canal, onde 2 vezes por mês faço a análise dos orçamentos ao vivo, não em um vídeo gravado como agora, mas ao vivo. Dessa forma, vocês podem me fazer perguntas, eu posso responder, podemos falar sobre tópicos enquanto estamos analisando o orçamento e então, pessoal, também haverá transmissões ao vivo simplesmente de perguntas e respostas dedicadas a tópicos específicos. E isso, pessoal, também é uma maneira, se vocês quiserem, um contato mais direto comigo, porque infelizmente eu não consigo mais acompanhar os comentários nos vídeos, as mensagens que vocês me enviam no Instagram ou por e-mail. Portanto, se vocês querem um contato direto comigo, a seção de assinantes é o lugar perfeito para fazer isso. Dito isso, vamos começar com o orçamento de hoje para a análise do orçamento. Vamos primeiro ao final, onde peço para contar um pouco da história pessoal, assim temos um pouco de contexto. Sou um rapaz de 25 anos da Sardenha, moro com minha companheira em uma casa alugada na cidade onde nasci e cresci, a 15 minutos dos meus pais. Há cerca de 4 anos comecei minha vida no mundo do 118. Antes disso, fiz vários trabalhos no mundo da restauração e antes ainda como marinheiro em navios de passageiros nas várias enseadas que existem na Sardenha. Então, já aqui entendemos por que o salário é tão baixo. Logo veremos o valor que este rapaz de 25 anos ganha, que acho realmente absurdo que hoje em dia existam certos salários na Itália, mas enfim, vamos ignorar isso. Além disso, pessoal, em breve irei também à Sardenha perguntar aos italianos quanto ganham, porque realmente acho que pode sair algo muito interessante. Daqui também entendemos que o fato de aceitar um salário desse tipo vem do fato de que talvez nos anos anteriores ele teve alguns trabalhos aqui e ali, não um trabalho estável. Agora, há 4 anos, ele encontrou este trabalho estável no 118. Então a estabilidade também não é ruim, especialmente se você passou alguns anos onde tinha contratos pequenos e tudo mais. Então podemos dizer que, de certa forma, é compreensível aceitar essa situação. Condição, obviamente, pessoal, se é algo temporário, ou seja, se o objetivo final é, obviamente, melhorar, aumentar seus ganhos, porque hoje em dia, onde o custo de vida aumentou muito, ou seja, certos salários não deveriam ser aceitos, mas é compreensível que em uma situação de emergência, em uma situação particular, se aceitem certas condições. Eu mesmo me encontrei fazendo isso quando precisava sair da minha situação de dívida, então não estou apontando o dedo para isso, também porque não estou aqui para julgar neste formato, porque cada um tem suas razões, sua história, então não quero apontar o dedo, é a última coisa que quero fazer. 25 anos homem, motorista de ambulância, 118 como dissemos, vivendo juntos sem filhos e ainda bem, porque senão com um salário desses não seria sustentável. Quantos são seus ganhos mensais líquidos? Pessoal, 1.100 euros, então aqui ele não especificou se é um trabalho de 40 horas por um lado, espero que não seja um trabalho de 40 horas, porque senão ter esse salário é realmente alucinante e é certamente difícil construir um futuro, uma família com um salário desses. Ok, mas em breve também quero chegar ao discurso salário-ganho, porque é algo que nunca toquei no canal, mas que agora quero começar a fazer. Dívidas ou empréstimos? Não, felizmente ele não tem dívidas ou empréstimos, embora depois me diga que tem uma parcela de 200 euros para a compra do carro. Bem, vamos ignorar esse pequeno detalhe. Vamos ver as despesas que ele tem para as necessidades e então ele me diz 400 euros de aluguel, que no entanto, pagando em 2, é apenas 200, então
dividido pela metade com sua parceira, 90 euros de contas, 200 euros de parcela para a compra do carro, 100 euros para despesas com alimentos, 10 euros de recargas de telefone, 50 euros de diesel. Então vamos analisar um pouco a situação geral. Então, certamente 200 euros de parcela do carro com um salário de 100 euros é loucura, é realmente loucura. Ou seja, tudo deve ser proporcional às nossas entradas. Então, obviamente, eu sei que abaixo de um certo valor não se pode ir. Mas aqui o ponto é, ou com um salário desses, você desiste do carro e então se move, não sei, de bicicleta ou a pé. Obviamente, se você tem a possibilidade de ir trabalhar desta forma, ou você tem que agir de forma diferente, deve-se dizer que 100 euros de despesas com alimentos são realmente poucos, ou seja, você é realmente bom. 25 euros por semana para comer são realmente poucos. Aqui ele não me diz porque talvez, não sei, ele vai comer na casa dos pais ou faz autoprodução, não sei, talvez haja uma razão. Parece-me muito baixo também para a Sardenha, mas isso é um pouco a minha consideração. 50 euros de diesel por mês. Então 50 euros de diesel por mês significa que no final você não usa o carro tanto assim. Então a pergunta é realmente necessário? Ou talvez haja uma alternativa? Porque talvez, não sei, mesmo com uma Scooter 50 que custa muito menos para comprar, custa muito menos para manutenção e custa muito menos para gasolina, você pode talvez ir trabalhar. E nesta situação onde as entradas são realmente apertadas, temos que fazer também esse tipo de raciocínio. Ou seja, você realmente precisa do carro ou com um pequeno sacrifício e esforço poderia ficar sem ele. Este é definitivamente o primeiro ponto em que eu me concentraria. Outro ponto em que quero me concentrar é a falta de precisão em relação às despesas, porque logo vou mostrar a você que as contas não batem, ok? Por quê? Porque ele me diz que todo mês, quanto você gasta para o lazer, pergunta a seguinte, em geral, cerca de 100 euros entre bares, restaurantes e várias saídas, o que é normal, porque para um rapaz de 25 anos não é exagerado. Para os opcionais, ele gasta 40 euros, mas quando eu pergunto quanto você está economizando todo mês, há quanto tempo, ele me diz que não consigo economizar nada, se não de vez em quando algum pequeno valor. Ok, e isso pode acontecer. Obviamente ele não tem um fundo de emergência, mas então ele me diz, quando eu pergunto o que te impede de alcançar o que você deseja, certamente o custo de vida é. Um grande problema é incrível hoje em dia como 100 euros saem do seu bolso sem nem perceber, e isso é verdade. Ir às compras é quase impossível não sair gastando pelo menos 100 euros para ter uma compra de alimentos que te cubra toda a semana. Aí está o problema encontrado, porque 100 euros de despesa com alimentos não são mensais, mas semanais. Então aqui as contas fazem sentido, porque dessa forma eu tinha um total de 790 euros de despesas mensais, quando na verdade não é assim. Agora, isso revela algo muito importante, ou seja, a clareza, ou seja, o principal problema desta pessoa é que ela não tem clareza sobre seus próprios gastos, ou seja, para onde vai o seu dinheiro. Se você não sabe com precisão, obviamente gerenciar o dinheiro se torna mais difícil, ok? Porque tudo está meio que jogado assim aleatoriamente, e em uma situação dessas não podemos nos dar ao luxo de gerenciar aleatoriamente nosso dinheiro. Então meu conselho é definitivamente começar pelo orçamento anual. Eu explico isso muito bem também no meu curso em vídeo, onde você tem um método completo para aprender a gerenciar seu dinheiro e economizar. Então criar um fundo para imprevistos. Vocês encontram na descrição deste vídeo. Bem, isso certamente poderia ser uma maneira de ter um método. Claro, para entender como gerenciar seu próprio dinheiro além disso, o ponto é a clareza, ou seja, você precisa ter uma compreensão clara da sua situação. E pela maneira como você me respondeu, aqui eu entendo que você não tem uma compreensão clara da sua situação, ok. Então isso também é um ponto de partida. Então o que você gostaria de alcançar financeiramente? Você me diz que conseguiria economizar dinheiro, ter uma reserva que lhe daria uma boa estabilidade financeira. Então, com este salário, não é viável. A menos que, como eu te disse, você não haja sobre a parcela do carro.
Ok, é o único ponto que vejo onde você pode agir, porque no resto não parece que se possa fazer muito, também porque não é alguém que gasta e esbanja por todos os lados. É verdade que aqui ele me diz a pergunta: quais dificuldades você encontra na gestão do dinheiro? Não nego que gosto de gastar, além das dificuldades do custo de vida, que, na minha opinião, são agora impossíveis. Mas quando tento guardar algo, pontualmente chega algo para pagar, ou, de qualquer forma, por outras situações, você é forçado a ter que tocar naquela pequena quantia que antes tinha guardado. Então aqui ele é honesto, diz que de qualquer forma gosta de gastar. E bem, este é um pouco o comportamento das pessoas que não têm dinheiro de lado, que têm dificuldades econômicas. Ok, se você é uma pessoa que tende a gastar, você precisa fazer esforços, ok, você realmente precisa agir na autodisciplina, ter uma disciplina rígida, porque, como eu disse, se você tende a gastar dinheiro e sempre esteve acostumado a gastar dinheiro, antes de mudar um pouco a mentalidade, é necessário um período. Ok, então no início precisamos ter disciplina. Essa disciplina deve se tornar um hábito. Então, uma vez que se tornou um hábito, as coisas serão muito mais simples, mas certamente deve haver um período em que precisamos nos esforçar. Ok? Agora, antes de chegar um pouco à questão do salário, quero tocar no assunto de economizar, porque quando a diferença entre nossas entradas e saídas é muito baixa e, portanto, conseguimos economizar pouco e talvez nem consigamos fazer isso todos os meses, essa situação é muito comum. Ou seja, estamos em um ponto onde, caramba, mal consigo guardar 300 euros que preciso trocar os pneus do carro e tenho que usá-los. Eu entendo essa situação e vocês não devem se deixar abater por ela, porque no início pode acontecer de vocês fazerem várias tentativas antes de ganhar um pouco de impulso e conseguir guardar uma quantia que crie uma base sólida, que neste caso poderia ser facilmente 1.000 euros. Ou seja, ele com essa renda e essas despesas, já tendo guardado 1.000 euros, já cria uma pequena segurança. Claro, o fundo para imprevistos deveria ser maior, mas já 1.000 euros poderia ser algo interessante. Eu entendo essa situação, que assim que eu guardo, eu tenho que pegar. Mas há uma coisa a ser dita. Várias coisas. Então, antes de tudo, você vai mexer no dinheiro para um imprevisto real, ou você tem a mão um pouco fácil. Então, você mexe no seu dinheiro com muita facilidade. 2. Quando estamos nessa situação, devemos nos esforçar para evitar mexer nesse dinheiro até chegarmos a uma quantia bastante alta. Isso, para criar 1.000 euros. Se você tem um imprevisto, é realmente um imprevisto, você pode esperar ou precisa pagar imediatamente por esse conserto, não sei, os imprevistos podem ser de vários tipos, mas eu preciso fazer isso imediatamente ou posso conseguir esperar esses 2 ou 3 meses para poder economizar mais dinheiro. Outra pergunta, existe uma alternativa gratuita ou outras possibilidades? Porque às vezes o problema é que tocamos nesse dinheiro com muita facilidade, ou seja, nos damos por vencidos imediatamente. Bem, eu tenho esse dinheiro, eu faço com isso. Não, no início você não pode se dar ao luxo de fazer isso. No início você também tem que dizer, ok, esse dinheiro não existe, eu não tenho, faça como se você não tivesse esse dinheiro e encontre alternativas. Posso garantir que 80% das vezes existem alternativas, ok? Depois, há também casos em que você é forçado a pegar esse dinheiro. E tudo bem, não importa. Você começará do zero, mesmo que eu saiba que é um pouco frustrante sempre começar do zero, mas certamente é necessário esse tipo de atitude até que alcancemos um certo nível. A outra coisa a fazer é, se você realmente quer mudar a sua situação, você deve passar pelo menos 6 meses a 1 ano, onde está totalmente focado em economizar e criar seu fundo de emergência, reduzindo ao máximo suas despesas, fazendo sacrifícios. Sei que é difícil. Pulando as férias, não saindo, entre outras coisas. Não se morre por isso, para depois ter uma situação mais confortável no futuro e aumentar ao máximo as receitas. Quer dizer, eu deveria ir entregar pizzas, eu deveria ir fazer um trabalho humilde para ter aqueles 200, 300 euros a mais. Eu vou fazer isso porque se você realmente se importa em mudar sua situação, você também deve estar disposto a fazer coisas que nunca fez antes. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, a situação não muda. Espero que seja útil, porque sei que no início do caminho, quando queremos economizar dinheiro, é fácil se encontrar nessa situação. Você mal consegue economizar algo que já precisa usar e depois de um certo ponto você se irrita e não economiza mais nada. Grave errore, pessoal.
É preciso perseverança. Depois me diga o que você gostaria de perguntar. Como posso te ajudar? Não sei. Talvez uma gestão mais saudável e controlada ou um método para conseguir economizar uma quantia de dinheiro. Então, a partir daqui, ele já me disse que não sabe, surge um pouco a falta de clareza. Ou seja, ele não sabe bem o que quer, onde ele quer chegar, quais são seus objetivos. Além disso, falando sobre objetivos, desculpe se eu fizer um pequeno comercial, mas o meu curso em uma situação dessas é útil e você pode encontrá-lo na descrição deste vídeo. Eu também vou contar um pouco sobre como definir objetivos e depois um método para conseguir economizar uma quantia de dinheiro. Então eu quero falar sobre trabalho, pessoal, porque aos 25 anos aceitar uma situação dessas está bem por um período de dificuldade, mas não deve ser a normalidade. Ou seja, aceitar uma situação dessas também significa não se valorizar, diminuir o próprio valor e pensar que vale isso quando na verdade existem muitas outras alternativas e muitas outras possibilidades. O ponto é que, ok, por um período eu posso até encontrar um segundo emprego e tudo mais, mas não é a solução definitiva. O que devemos buscar é sermos pagos mais pelas mesmas horas de trabalho. Melhor ainda, vocês deveriam sair da dinâmica de trocar tempo por dinheiro. Porque há um limite, ou seja, se eu sempre raciocinar por tote horas, tote dinheiro, estou sempre um pouco preso, sempre tenho um pouco de um limite porque as horas do dia são apenas aquelas. Ou seja, não é que eu possa trabalhar mais de 10 horas por dia. 12 horas por dia eu fiz isso e me dei um belo esgotamento nervoso depois de algum tempo, então são ritmos que não são sustentáveis. Porque então vamos comprometer nossa saúde. Ok, e isso também não é bom. O ponto é sair da dinâmica de troca. Meu tempo por dinheiro. Entrar na dinâmica de fazer você pagar com base nos resultados que trago ou com base no impacto que tenho. Vou dar um exemplo. Se eu começar a vender algo, ou isso também vale para os vendedores, ou seja, se eu levar 1 hora de trabalho para vender 10 euros e levo o mesmo tempo para vender um produto de 10.000 euros e talvez trabalhe com comissão, você entende que minha renda é totalmente diferente com as mesmas horas de trabalho, porque não estou trocando meu tempo por dinheiro, mas eu sou pago com base nos meus resultados. Quanto mais resultados, mais dinheiro eu ganho, assim consigo sair dessa dinâmica. É um assunto um pouco complexo. Gostaria de abordar isso em outro vídeo. Deixem nos comentários se estão interessados. Justamente abordar este assunto, mas é algo importante. Porque de qualquer forma, se vocês são empregados, precisam perceber e ter consciência de que sempre há um limite. Ok, se quiserem algo diferente, precisam começar a trabalhar e pensar de maneira diferente. Então, não mais receber pagamento com base no seu tempo, mas serem pagos com base nos seus resultados. Dito isto, pessoal, lembro-lhes o link na descrição deste vídeo. Para responder ao questionário, apresentem o seu orçamento. Se de fato quiserem participar, deixem um like, escrevam nos comentários o que vocês acham. E nós, como sempre, nos vemos por aí.